Oi, gente! No ar o meu, o seu, o nosso podcast Agro 2 e hoje o bate-papo vai mexer com aquela pulguinha atrás da orelha do produtor, aquele bicho que tem incomodado aí na sua propriedade, aí na sua região. Nós estamos falando do javali, né, Pedro? É isso aí, a vantagem dessa praga, né, que a gente vai falar mais, é que dá um assado bom, né, um frito bom, mas será que pode comer? Vai, vamos ver aqui, mas o que interessa mesmo é a gente saber como fazer o controle e monitoramento desse bicho que está incomodando o produtor quando o assunto é destruir lavouras ou outras estruturas na propriedade, né? E tem vários nomes, né, que a gente vê aí, cada região parece que dá um nome, ou não sei se são espécies diferentes, mas eu já ouvi falar que tem o javali, javaporco, catitu, cateto, porco do mato, porco selvagem, enfim. Enfim, se você topar com um aí e não tiver armado e não puder fazer o controle e monitoramento que você não é cadastrado, é perigoso, né, Pedro? O bom mesmo é quando você tá no meio de uma lavoura de milho, assim, sozinho, você escuta assim, croc, 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 vindo no seu rumo, mas você não sabe de onde que tá vindo, é igual um filme de terror. Já aconteceu comigo, inclusive. Ó. Nós vamos apresentar ela, que é graduada em Medicina Veterinária pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. Ela é mestre em Ciência Animal, com ênfase em Patologia, Clínica e Cirurgia Animal. E hoje ela é atual gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa. Eu tô falando dela, Denise Toledo. Seja bem-vinda ao Agro 2. Muito obrigada pela oportunidade de participar e falar de um tema que particularmente eu gosto bastante. Seja bem-vinda, Denise. Obrigado pelo seu Obrigada. tempo aí, de você abrir um espaço na sua agenda e vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço em nome da Agrodefesa. Vem cá, e a gente quer saber, né, javali, de onde veio esse bicho, né? Como é que ele veio parar aqui no Brasil? Como que virou praga, né? Como que virou praga? O javali, ele não é brasileiro, né? Então ele é um animal exótico e a gente considera ele um exótico invasor. Ele veio, tem duas teorias básicas de como ele entrou no Brasil. A primeira foi a partir de migração mesmo de animais lá na divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Porque ele já havia sido importado pelo Uruguai para ser caçado. Então, o objetivo principal no Uruguai era esse e a carne. Era o esporte mesmo. Né? Era o esporte principalmente. E aqui no Brasil, ele também foi importado. Então, nos anos de 1960, houve um incentivo grande para a importação. Acreditava-se que a carne era uma iguaria que seria consumida. Então, os produtores quiseram criar para poder vender um produto com valor agregado maior. No entanto, é um animal agressivo. A criação não se mostrou assim tão lucrativa, e o IBAMA também, vendo os problemas que surgiram com animais que fugiram, fez uma legislação que proibiu a criação. E aí os produtores começaram a soltar esses animais. Meu Deus. Então, de fazendas de criação, a gente passou a ter animal em vida livre. E aí o javali, por ser um porco, ele cruza com o suíno doméstico e gera indivíduos ali também férteis. Então, a gente hoje tem o java porco. Ah, então daí que vem as variações aí. Exatamente. Java porco. Exatamente. A gente chama de javali tudo que é ou javali no seu estado, sua espécie pura, estado de natureza, ou os cruzamentos do javali com o porco doméstico. Aí pode chamar de javali, javaporco, porco selvagem, suídeo acelvajado, que é um nome que a gente usa bastante na defesa. É daí que ele vem. Suídeo acelvajado? Acelvajado. Acelvajado. Exatamente. Então, qualquer porco em estado criado sem a supervisão humana, então solto na lavoura, solto em qualquer lugar, ele é chamado de acelvajado. Ele está em estado de selvagem, apesar de não ser um animal selvagem. Denise, você tem algum número que você pode dar pra gente, assim, só se você souber, que eu sei que o número é complicado. Por exemplo, de quantos hectares um bicho desse destrói, assim, na média? Qual que é o prejuízo anual que a gente tem em função do javali? Como você falou, o número exato, e principalmente aqui em Brasil, é difícil a gente precisar. A gente sabe que o prejuízo é grande porque os produtores relatam bastante a questão do prejuízo, mas os estudos são todos muito fragmentados e muito localizados. Uhum. A gente sabe que eles podem destruir cerca de 20% de uma lavoura, 20%. Principalmente de milho, né, que eles têm mais preferência, mas hoje também eles já comem soja, cana, feijão, qualquer coisa que Come até a gente se passar na frente. Também animais, né, eles também comem animais. Eles têm o hábito alimentar dele é aberto, né? Exato, eles são onívoros, e oportunistas. Então, o que eles tiverem de fácil acesso, eles consomem, inclusive pequenos animais, filhote, por exemplo, de cordeiro, filhote de animais silvestres, né? Eles falam muito de filhote de veado, por exemplo. Galinha também? Também, galinha, ovo de animais que fazem seu ninho no solo. Então, eles estão
atuando aí não só na agricultura, né, como prejudicando a agricultura, mas também prejudicando muito o meio ambiente. E a pergunta de milhões. Pode matar? Não pode? O javali é a única espécie aqui no Brasil que pode ser caçada. Então, existe permissão nacional para a caça do javali, desde que haja um cadastro prévio no IBAMA. Então, a pessoa que vai controlar, a gente chama de controle de javali, né? Porque uma coisa que precisa ser destacada é que a caça no Brasil, ela só é permitida para fins de controle populacional. Ela não é permitida para esporte, lazer, nada disso. É para controle populacional, porque como a espécie... em outros países é permitida. Isso. Né? Em outros países pode ser por lazer, tem fazendas de caça, né? Aqui não, é só para controle só de animais que são considerados um problema já diagnosticado. Então, o javali é esse animal aqui no Brasil. E esse cadastro é muito burocrático, é chato? O que envolve um cadastro desse? O cadastro ele tem que ser feito junto ao IBAMA, é o Cadastro Técnico Federal. Então, você se cadastra, tira a sua certidão no Cadastro Técnico Federal, como regular para caça. E aí, além disso, quem vai caçar com arma de fogo, que é a forma mais comum, né? Aí precisa ser também cadastrado no Exército. As armas precisam ser cadastradas no Exército. Não é CAC, não. É CAC? Exatamente. A pessoa é CAC. Colecionador, atirador e caçador. Entendi. Caramba. E quando você era criança, você acordou assim e falou assim, acho que eu vou mexer com javali. Nunca pensei. Como é que você foi parar no javali? Eu nunca pensei que eu trabalharia com javali. Então, a minha formação, né, como você leu, foi em patologia animal, mas no meio do caminho eu fiz o concurso da agrodefesa e virei fiscal estadual agropecuária. E aí, dentro da fiscalização, na parte de sanidade animal, tem um programa estadual de sanidade de suínos. Então, envolvendo suínos, a gente tem que tomar conta de tudo, basicamente, ali dentro, que envolve as doenças que podem acontecer no porco doméstico. Como o javali também é um porco ou um suíno, aí a gente tem que tomar conta dele por causa das doenças que ele pode transmitir para os suínos domésticos. Que tipo de doença? A doença que a gente mais se preocupa em termos de defesa sanitária e por causa de mercados internacionais, no porco doméstico, no suíno, na suinocultura, é a peste suína clássica. É uma doença que não tem importância para a saúde humana, mas eu achei que era cisticercose. Não, a cisticercose, ela não é de controle oficial, a não ser na inspeção. Mas ela também é uma preocupação. O javali também pode ter, e a carne pode ter cisticercose. Então, vocês falaram do consumo da carne, né, no começo. Essa também é uma preocupação que tem que ter quando for consumir a carne de qualquer caça, na verdade, né? Qualquer animal criado sem supervisão, vamos dizer assim. Mas eu entrei nesse caminho por causa da peste suína clássica, porque quando o Goiás precisava entrar dentro da zona livre de peste suína clássica para vender a carne goiana para vários mercados internacionais, o javali precisava ser monitorado. Então, a gente tinha que saber se ele realmente não tinha doença. E aí, a gente começou nossas ações aí da defesa no Brasil inteiro, né, de forma geral, com o javali. Antes a gente não se envolvia. Antes de 2016, era obrigação do IBAMA, né? Eles cuidavam, eles faziam as ações necessárias. Agora, as agências estaduais, você que está nos assistindo ou nos ouvindo de outros estados, estão envolvidas aí nesse processo? Sim, é uma determinação, uma diretriz do Ministério da Agricultura, que para a gente confirmar que a gente realmente é livre de peste suína clássica e permanecer dentro dessa zona livre de peste suína clássica, Goiás faz parte, a gente precisa todo ano reconfirmar as ações que a gente faz. Então, a gente tem diversas ações com a suinocultura, então, vigilância, monitoria sanitária, coleta de material periodicamente para saber se esses animais têm anticorpos contra doenças que a gente não tem aqui, e isso ligaria um alerta, né? Atendimento a suspeitas de doença. E em relação ao javali, que é uma das coisas que a gente precisa vigiar, a gente tem que receber sangue desses javalis para monitorar se ele tem anticorpo contra a peste suína clássica. Porque não é para ele ter, já que a gente não tem a doença. Mas se aparecer, se ele tiver um anticorpo, diz que ele entrou em contato com o vírus em algum momento. Mas como é que vocês garantem assim essa coleta de sangue? Porque um bicho selvagem... No campo. Aqui, ó, lá e tranquilizante. Essa é uma parte, assim, que acho que de todas as partes do processo, essa é a mais complicada. Porque a gente precisa da colaboração do controlador, que a gente chama de caçador, vulgarmente, né? Mas então, o Estado não tem uns controladores? Não, infelizmente a iniciativa... Tem que ter, né? Se tivesse, facilitaria talvez o processo. Mas não tendo, a gente trabalha com a colaboração de diversos voluntários mesmo, E por que eles também são voluntários, né? A gente também deu uma contrapartida, não é simplesmente entrega soro e fica só isso, né? Só a gente recebe e eles não recebem nada. Nós temos uma instrução normativa
que regulamenta a possibilidade desse controlador matar o animal lá no campo, na fazenda, e poder transportar essa carcaça para casa dele, onde ele vai consumir, se for a escolha dele. Então, eles não poderiam fazer isso antes dessa instrução normativa, porque configuraria abate clandestino, transporte de carne sem certificado Crime sanitário, ambiental, a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente fez essa instrução normativa, eles podem se cadastrar com a Agrodefesa, podem receber as suas autorizações de transporte, e aí ele recebe o material para ele coletar o soro para a gente. Ele coleta o sangue, se transforma no soro, ele colhe esse soro. Dá tempo. A gente vê que quando o trabalho começou lá em 2016, até 2019, mais ou menos, ele ficou bem um trabalho de formiguinha, poucas amostras, né? Pouca representatividade da população. Porque você me perguntou no começo da população. A gente não sabe nem precisar população de javali aqui. A gente sabe que tem muito. E todo mundo relata que tem muito. Mas não existe um estudo que fale, Goiás tem tantas cabeças por hectare. Difícil precisar. Mas a gente tem recebido de 2020 para cá, depois da instrução normativa, cerca de... Esse ano a gente recebeu no total 100 amostras. Mas no ciclo que a gente trabalha, que é um ciclo que vai da metade do ano até a metade do outro ano, esse é o ciclo do programa, a gente recebeu no ano passado 190. Então, foi uma quantidade considerável. A gente sabe que é muito menor do que deveria, mas já é boa. E Goiás tem se destacado no cenário nacional. De todos os estados brasileiros que precisam fazer isso, a gente tem sido o quarto em número de amostra. E esses voluntários são produtores rurais, profissionais do agro, pessoa que mora na zona rural, ou que tá ali... Esportista que gosta. Qualquer CAC, caçador, atirador ou colecionador, qualquer pessoa que caça, exerce atividade legalmente, né? Então a gente precisa, para emitir uma autorização para ele transportar a carcaça, eu preciso saber se realmente naquela propriedade que ele caçou, ele tinha autorização para entrar. Porque a gente tem que fazer em consonância com as outras legislações ambientais que já existem, a do IBAMA. Então, por exemplo, não significa que o cara é CAC, que ele pode caçar em qualquer fazenda. Não significa. A autorização dele está vinculada à fazenda que ele vai caçar? Está vinculada. Ele tem que ter, além do cadastro de regularidade no IBAMA, ele tem que emitir toda vez uma autorização de manejo. Toda vez assim, ela tem validade de 6 meses, então é uma validade longa, mas ele tem que emitir esse documento. Na Agrodefesa? Não, no IBAMA. No IBAMA. E para ele emitir, ele precisa ter autorização expressa do proprietário da fazenda ou responsável legal pela fazenda em que ele vai entrar para caçar, permitindo que ele entre lá e faça o controle. Um modelo de documento que você só imprime, exato, leva para o produtor, ele assina. Ele pode assinar até via Gov. Ele te fornece online, né? Isso, ele fornece esse documento para o caçador e o caçador coloca dentro da plataforma digital do online, IBAMA tudo mesmo. Online. E deve ter que pagar uma guiazinha? Não paga. No IBAMA não tem custo. É a mesma coisa do documento da Agrodefesa também, para transporte da carcaça. Não tem custo para nenhuma das partes do processo. Que aí, tipo, se ele for parado pela polícia, alguma coisa assim, ele mostra esse documento. Isso. Né? Hoje em dia, com a mudança das legislações de arma e etc., o CAC, para comprovar que ele é CAC, tendo armas no acervo de caça, ele precisa ter o CIMAPES, que é essa autorização do IBAMA. Se ele passar um tempo sem emitir nenhuma autorização, ele não consegue justificar o porquê que ele tem a arma dele. Então, é super importante que eles se mantenham em dia com documentação mesmo, uma vez que é uma atividade que já é que exige muita responsabilidade, né? O controle. Bacana. Só pra gente situar, às vezes você não tá acostumado aí com javali, né? Às vezes não chegou na sua propriedade, ou você ainda não ouviu falar, porque eu acho difícil. Não chegou, não tem jeito. Que eu acho meio difícil. Mas, só pra gente contextualizar, eu queria que a Denise falasse sobre isso, da tamanha, como é que fala? Aptidão deles para reprodução, né? O povo brinca que é quase como se fosse coelho. Eu queria que você falasse sobre isso. O ciclo, né? Qual que é o ciclo de vida dele, né? É porque ele reproduz rápido. Muito rápido. O javali, na forma que ele está hoje, o acelvajado, esse java-porco, ele conseguiu adquirir do suíno doméstico a habilidade para reprodução. Então foi do doméstico. Exato, ele fez um melhoramento. Porque o javali europeu, que é esse que causa problema, mas, aliás, os descendentes desse, né, que causam problema aqui, o javali europeu, ele tem no máximo 6 filhotes por ninhada. Então, uma quantidade menor. Nossa, já é muito. Já é muito. Mas não sobrevive todo mundo lá na Europa, né? Que tem um ambiente hostil para eles. O problema é que quando ele chega aqui num ambiente tropical, para ele achou alimento, água. Então, qualquer um que nascer acaba sobrevivendo bem. Mas esse java-porco, ele já consegue produzir aí de 8 a 12 leitões. Caramba. A gente tem relatos de controlador, de caçador, que abrindo a porca ali após o abate, ele encontrou 16 filhotes.
Então, é quase o número da granja de suínos mesmo, né? A gente Nossa, tem uma quantidade e aí, bem grande de animais. É quanto tempo de gestação? 110 dias. Ele consegue produzir 2 vezes por ano. 110 dias, 2 vezes por ano. 110 Por 120. fêmea, em média, 20? Por 18 por ano. E ela demora 6 meses só para entrar em idade reprodutiva. Então, só vai piorando. E o pecuarista bovino aqui pelejando para poder É uma fazer entrar na PG, né? idade. É uma PG infinita aqui. Deus do Exatamente. céu. Que- Tem, na Europa, por exemplo, eles têm cerca de 75 milhões mesmo de caçadores, é isso? se eu Não. Não, 75 bilhões. 7,5 Milhões? milhões, é isso. 7 milhões e 7,5 meio. 7 milhões e meio. É porque de- lá é cultural também, Isso, né? e o javali é nativo de lá, então sempre foi, né? E eles incentivam muito a caça. Por quê? Lá eles também têm o problema da peste suína. E o javali tem passado isso de país para país e tem sido difícil de erradicar em alguns. Você já comeu? Eu como, esporadicamente, assim, quando eu participo de alguma ação, inspeciono a carne. Tem que saber fazer, né? Fazendo Uma ela... vez, não, uma vez eu fui numa pescaria e a galera fez lá também. É bom? Nossa. Eu não. nunca comi, sinceramente. Assim, é diferente, é uma carne meio adocicada, né? Eu acho tão parecido com o É, porco é muito parecido com caseiro, porco. sabe? O porco caseiro, criado... o porco caipira, né? É, Daquela um costelinha caipira. com mandioca. Sim, e é boa a carne. É que é uma carne que ela tem menos gordura, né? Porque é um bicho que tá no meio do mato, então ele movimenta Sim, muito, ele dependendo mais da forte. época também, né? Que esses animais estão mais judiados, assim, com a lavoura não tão desenvolvida ainda, eles Uhum. emagrecem bastante. Aí a carne se torna mais assim. Ó, tem um frigorífico aqui embaixo, aqui, ó. Ali, lá vende. Lá vende. sim. Jardim Goiás? E é bom destacar que a gente tem hoje pouquíssimos criatórios que É, vendem a carne de javali. Então, para ele vender, por exemplo, um Oficializado, frigorífico, né? eles Mas é são criatório- poucos criatórios. Reprodução ali dentro, né? Isso. Depois que houve a proibição em 2013 por parte dos organismos ambientais, né, os órgãos ambientais, aí apenas aquelas produções que já tinham liminar na justiça continuaram explorando. E muitos criatórios ao longo desse período, por ter dificuldade para comprar suíno para repor, né, comprar javali para repor, as dificuldades operacionais também, a dificuldade até onde abateria esse animal, porque o frigorífico tem que ser especializado, ele tem que ter Sim. e ele tem que ter toda uma estrutura que consiga receber o javali, porque o javali não tem a mesma conformação de um porco, né? Ele é mais magro, ele é maior, ele é mais agressivo. Fora E- o trato com esse animal, que é difícil, né? E o bicho Então é bravo. acaba. Isso. É bravo. Aí Nossa. isso foi desestimulando muito a atividade. Então hoje a gente tem pouquíssimos. E aí agora realmente a carne é tratada como uma iguaria, né? O queixada também é o javali? Não, essa é uma ótima pergunta. Cateto Cateto, queixada, capivara. Catitu. é daqui. Catitu, que é o mesmo do cateto, é tudo nativo brasileiro. Então, é proibido caçar esses animais. E como que diferencia? O cara tá lá de madrugada no meio da Mas é possível. coivara lá, ele olha de longe. Ih, esse aqui não pode. É possível, porque, na verdade, o javali, por ser um porco, ele tem cauda. A cauda dele é longa, o rabo é grande. O cateto e o queixada não tem. Ah, então. Eles também são animais bem menores. O javali, ele chega a mais de 150 quilos facilmente. Um adulto, mais de 2 anos, ele chega nesse Caramba. tamanho. É pesado. Tamanho de um porco mesmo, né? Eu vi fotos de produtores que abateram, tipo assim, o animal era jovem, pelo que eu lembro, ele tinha falado 1 ano e pouco, pelo que. Pelo Inclusive, dente. da né? agrodefesa lá, ele fez lá a medição para Você saber já é a idade. adulto, né, na cidade. Adulto, mas pendurado no gancho, bem mais alto É que mais o alto que produtor. uma pessoa. E tem Mais mesmo. alto. E o cateto e o queixado, eles já são pequenininhos, eles chegam no máximo 40 quilos. Então, para confundir, isso foi um leitão mesmo. Você confundiu com um leitão de javali. Mas sempre, até os controladores que são mais especializados no negócio, assim, eles conseguem diferenciar e eles falam que o que eles mais usam é a caudazinha balançando. Porque o javali fica o tempo inteiro igual o porco mesmo, né? E o queixada é brasileiro também. É brasileiro. O cateto e o queixada são brasileiros. Que o queixada fica batendo o dente, né? É por causa Fica. disso, né? O cateto tem a faixa em volta do pescoço, branca. O queixada tem esse hábito de bater o dente, tem a mandíbula branca. Então dá para diferenciar. Dá pra saber. E o javali é bem peludo também, né? A maioria, grosso. sim. E hoje a gente vê muitos que nem tem mais aquela característica de pelo arrepiado, preto, mais grosso. Às vezes eles parecem um porco piau da fazenda, assim, todo pintado, porque é um porco que fugiu mesmo do chiqueiro em algum momento. E cruzou e... E cruzou e tá livre. Então, isso acontece mesmo. Mas o Caramba. cateto e o queixada, apesar da gente saber que tem produtor já relatando que tem problema com eles, por causa da destruição da lavoura também, Ah, eles acho que ainda são protegidos por lei. tem um que eu ouvi também falar, acho que é porco brabeza. Esse porco brabeza, o pessoal fala muito disso. E
em algumas situações eu já vi que eles falam para falar do javali mesmo. Né? Ou desse javali piau, esse porco. Java porco que sai. É regionalizado. Aqui no Brasil a gente já tem um outro porco, que é chamado de porco monteiro. Esse é realmente da mesma espécie do porco e do javali. É bom falar que o javali e o porco, eles têm a mesma espécie, que é Sus scrofa. Então, eles são, particularmente assim, geneticamente, eles são muito parecidos mesmo. E esse porco que existe também no Brasil é o porco monteiro, que é só lá na região do Pantanal. Ele é um porco típico que nunca causou problema em relação assim, ao aumento de população. E ele sempre foi abatido pela população local para consumo. Então ele é bem... Pig. tem mais de 300 anos que ele é criado nessa região. E ele também tem sido ameaçado, porque chegando o javali, ele também vai cruzar com o javali, né? Nossa. Então... O javali é um problema, assim, exponencial mesmo. Ele só cresce, né? E quando você fala em exponencial, citar uma coisa, assisti um filme esses dias, no Havaí, galera, tinha um javali lá correndo atrás do pessoal. Aí me veio na cabeça agora essa cena. Timão e Pumba. Não, tô falando, no mundo inteiro esse problema, porque assim, eu sei que ele veio de um continente. É só no nosso trópico, né? Não. Assim, eu no acho trópico. que não. Boa pergunta também. E o Pumba, ele não é um javali europeu, né? Ele é um javali africano. Esse a gente nem tem. Mas é no mundo inteiro. O javali, ela tá na lista, tem uma lista das 100 piores espécies invasoras, isso considerando o mundo inteiro. E o javali é uma dessas 100 espécies invasoras que causa mais destruição em vários níveis, que é o que ele tem feito aqui. E ele já está em todos os continentes. E ele era originário lá Não, ele é originário da Europa, né? Um frio. Mas ele só não tá lá na Antártida. O restante, ele tá em todos os continentes. A galera levou mesmo com essa intenção boa de, nossa, iguaria, carne, legal. Exatamente. E ninguém conseguiu segurar ele dentro do chiqueiro, né? Que seria o certo e o ideal. E ele acabou causando problema em todos os lugares. Tem país... na Europa inteira, que o problema é grave. Aqui na América do Sul toda também, Estados Unidos é um problema enorme lá. Ô, Denise, e qual que é o hábito desse animal? Assim, ele é noturno, ele é do dia? Qual que é assim? Porque assim, durante o dia a gente vê, mas parece que de noite tem mais, né? Ele sai mais à noite. Né? Ele sai mais à noite, principalmente em locais onde a caça acontece bastante, aí ele cria um hábito para fugir desse problema que ele encontraria. Mas ele tem o hábito mais noturno, até porque à noite é mais fresco. O suíno não gosta de clima muito quente, né? Então, de dia ele tá lá dentro da aguada, nas reservas, se protegendo do calor. À noite ele sai para procurar o alimento. Esse é o costume dele mesmo. Que é onde é difícil de controlar também, né? Porque nessa hora, por exemplo, o produtor deu ali o fim da tarde, ele termina as atividades dele, porque acabou a luz do dia. E aonde o bichinho vem para poder... Sai. E eles, assim, com o aumento da população, eles estão ficando meio que sem filtro. Eles vão em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, os relatos são cada vez mais... Exatamente. E você já topou um na roça aí, já, Denise? Eu, às vezes, saio para caçar. Aí, caçando, a gente até espera encontrar eles, né? Você também é caca, então? Também. Aí foi a atividade no programa, né, estadual de suínos que me fez acabar entrando nesse mundo da caça também. Dá emoçãozinha, não dá? É muito bom. Eu já fui também. E o bom, assim, eu acho que é bom para quem caça, que gosta, mas é melhor ainda saber que... Você tá ajudando, né? Eu tô fazendo meu papel ali de uma outra forma, né? Ajudando na saúde animal mesmo. Aí você já caça, você já vai lá, já tira o sangue, lá já guarda. Aí você perguntou se eu como desses, aí eu já olho, colho o sangue, já inspeciono as vísceras, aí eu consumo, se for o caso. Dou a carne, assim, pra família, né? Porque a gente também não pode nem vender, nem doar a carne, por exemplo, para uma instituição, para outras pessoas. É só sobre a nossa responsabilidade. Aí você pega um bicho de 150 quilos, vai ficar comendo um ano esse bicho. Esse é o problema. E às vezes em caçadas assim, os controladores abatem 25 animais. Caramba. Na última que eu participei foram 25 animais. Então, fizeram uma churrascada. É difícil. O que você faz com essa carne e o que você faz com a carcaça, mesmo que você não vá consumir a carne, né? Porque o ideal é enterrar essa carcaça para não deixar outros animais entrarem em contato com aquilo, porque aí a gente volta para a questão do risco sanitário. Se outro animal entra em contato com um animal que tem alguma doença ali, a gente falou da peste suína clássica, mas o javali também pode ter febre aftosa, que é uma doença que a gente está correndo dela, né? Graças a Deus a gente agora é livre sem vacinação nacionalmente, correndo atrás do título internacional, mas ele também é uma preocupação em relação a isso. Denise, e você caça com cachorro ou... Não, das modalidades de caça que eu participo, é mais a caça noturna.
à noite, né? Geralmente a permitida é usando aquele cilibrim, que é a luz, e aí vai procurando o bicho. Mas também tem a espera, também é boa de fazer. Tem a ceva, que você faz uma ceva também, né? Não, eu tô te perguntando porque uma Agora vez com cachorro não gosto. tem um amigo meu que Sofrido. ele faz com cachorro. E aí, assim, que a gente, quando é pequeno, a gente vê o Pluto. O Pluto da Disney. E aí tem um cachorro que é o cachorro Apontando, americano. né? Ou é igualzinho. é igualzinho. O Pluto? É, o cachorro, é uma raça de cachorro, chama cachorro americano, eu acho. É, americano. E a hora que ele vê a caça, ele faz daquele jeito, ele endurece assim, ó. E ele fica faz olhando pra caça, assim, igualzinho, aí ele é tipo pra apontar pro seu Ele onde tá a aponta que nem caça. o Pluto apontava. E ele fica congelado. É engraçado. Eu falei, não, mas não acredito que era assim. Mas é uma das caças que as pessoas mais fazem, assim, dos que colaboram com a agrodefesa, dos que a gente mais recebe fazem essa caça diurna, usando ainda o cachorro. Não, e é caríssimo, né, o cachorro, né? Assim, tem um mercado disso aí que... Tem. É caro o animal, porque ele tem que ser um animal especializado para isso. Treinado, né? O equipamento é caro, né? Colete de proteção que eles colocam no animal, a coleira com GPS, porque você solta o cachorro, você tem que encontrar ele, né? Então, a atividade em si de controle, ela não é barata. Ela tem um custo, as pessoas fazem eu acredito, por gostar mesmo, mas também a maior parte hoje já entende a importância do que eles têm feito. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar nas reuniões que a gente faz com os controladores, que é importante que eles saibam o porquê que eles estão fazendo, até para poder rebater com argumentos pessoas que não entendem a atividade, né? Então, eles têm aprendido bastante, assim, e os grupos têm colaborado de uma maneira mais efetiva e consciente mesmo. E fora que esses controladores, eles não estão só fazendo um bem para o meio ambiente como um todo, mas para o patrimônio dele também, né? Que ele está protegendo o patrimônio, né? Exatamente. Todo mundo agradece, né? O meio ambiente, acho que é o primeiro, porque acho que é o mais difícil a gente reconstruir. A economia, por causa dessa destruição de lavoura, o risco sanitário. Se hoje acontece uma peste suína clássica em Goiás, por exemplo, a gente não vende mais nem 1 quilo de suíno. Então, o que a gente vai fazer com tanto suíno que tem, né? Goiás é um dos maiores produtores. Bovino piorou, né? Se a gente tiver algum caso de doença de notificação obrigatória. E tem a questão também de saúde pública. O javali, ele precisa ser controlado, porque cada vez que a gente tem uma população maior, ele vai se aproximando da cidade, se aproximando da casa, da fazenda, e ele é um animal agressivo que pode estar, inclusive, contaminado com o vírus da raiva, por exemplo. Então, ele precisa ser controlado, a população não pode crescer além do que já existe, na verdade, ela precisa reduzir, né? Tem um estudo que fala até que a gente tem que reduzir atualmente 70% da população existente no mundo inteiro. Existente. Isso. Para cada 10 animais, 7 precisariam ser abatidos. Para que a gente conseguisse controlar ele num nível aceitável, que causasse pouco problema ambiental, econômico, sanitário. Aí daí uns 2, 3 meses eles recupera de novo essa população. E tem que ser uma ação contínua. Isso é muito preocupante, porque eles não vão parar de reproduzir. Se eles pararem de reproduzir agora, 70% tinha que acabar. Tinha que acabar. É muito. É invencível. É invencível. É invencível. Não, aí eu te perguntei, né, se você já topou, porque eu trabalhei como assistente técnico, e aí eu tinha que fazer avaliação de lavouras, de milho, de soja. E aí tinha vez que eu tinha que fazer a amostragem, eu tinha que entrar dentro de um milharal lá, sei lá, uns 100 metros pra dentro do milharal, parava o carro na estrada e ia lá. E aí, assim, você tá naquela solidão, lá no meio da lavoura, abrindo espiga, cortando, medindo, contando os grãos. Falou, nossa, tá boa, tá bonito, tá ruim. Aí você tá lá, de repente você escuta. Aquele roncado do porco, né? Aí você, meu Deus, o que é isso, né? Aí você não sabe de onde que tá vindo o barulho, porque você tá na lavoura. Rapaz, dá um desespero. E eles são muito bravos, né? E quando você topa com um só, aí dá mais medo ainda, porque um só geralmente é o cachaço. Cachaço, o macho. Oita. Que é mais agressivo. Não, e aí... quando é fêmea com filhote, também é muito agressivo. E você tá lá trabalhando, com certeza, você tá desarmado, você não tá preparado. Meu amigo, eu escutei 2 vezes, eu falei, o quê, ó? Você acelerou o bonde. Acelerei o bonde, você é louco. E eles são bem valentes, né? Bem valentes. Eles vão pra cima mesmo. E aonde ele morde em você, dá uma infecção brava, você perde até o membro. Já tem relatos disso, assim? Quando a gente faz essas reuniões com controladores, no grupo mesmo da caça que eu participo, tem muitos relatos. A gente fala muito de acidente com arma de fogo, por exemplo. Mas tem muito mais acidente com a mordida do javali, com tem muita acidente bactéria, mesmo, né? do que com arma, por exemplo. A boca dele é muito contaminada, como qualquer animal, né, também.
Mas por ele comer restos de animais mortos, outras coisas assim, ele tem realmente, a mordida é bem... E um macho, ele tem um canino muito desenvolvido, né? E Se ele for um afiado. animal mais Tamanho velho. assim? É super E grande quanto mais e ele afiado. usa, mais afiado fica, né? Exatamente. Caramba. É um animal custoso. E assim, os problemas que ele traz são bem preocupantes mesmo. E ele vem na gente mesmo, com força. Não, eu faço o cálculo, que ele bota pra correr mesmo. Eu já vi uns vídeos na internet, tipo, o cara cai no chão e o porco vindo. O cara cai no chão, ele só tem tempo de pegar, sacar a arma e encerrar o tiro e já era. Eles têm esse problema, assim, são bem agressivos mesmo. E tem história, assim, diferente que você já viu desse grupo aí de Caçador? de O cara ficou caçadores? perdido Sei lá, o lá cara e- levou um carreirão, Ah, tem várias. teve que subir em árvore. Tem várias, né? Subiu em árvore, teve que ficar esperando, né? Caiu da ceva, e o javali tava lá embaixo. Tem muita coisa assim que a gente vê. Mas é interessante, o javali dá muito assunto. Dá viu? uma Tem dá adrenalina, muita né? conversa. A adrenalina deve ser boa. É, Da caça. é boa. Mas lembrando que ela falou assim, não é invencível, a gente sabe, né? Mas a gente tá caminhando. Se você fosse falar, a gente sabe que tem agências agropecuárias em todo o Brasil, nós estamos falando do cenário de Goiás, que a Denise vai apresentar aqui para nós. Se você fosse falar de controladores que fazem esse monitoramento e esse controle, precisaria de quanto mais, assim, para poder fazer um trabalho legal? Atualmente, o que a gente tem recebido... Porque a agrodefesa entra nessa parte de fazer essa vigilância que a gente chama de sorológica, por usar o sangue que eles entregam para verificar a doença. Atualmente, a gente tem cerca de... Tem praticamente 1.000 pessoas treinadas, que a gente já se reuniu, já sensibilizou, já disse a importância ali do processo para eles. Vocês fazem o treinamento? Fazemos. A gente faz geralmente por provocação dos clubes de caça e tiro, porque a gente percebeu que quando a gente provocava um treinamento, era mais difícil dos controladores participarem. E quando eles mesmos organizam e convidam a gente, aí a gente tem um público bem maior, mais interessado, porque partiu deles, né? Uhum. Então tem dado muito certo essa parceria. E aí a gente vai em locais que tem uma agricultura bem desenvolvida, por exemplo, Rio Verde, Jataí, Cristalina, todos os locais onde a gente já fez essa reunião. Hoje a gente tem cerca desses 1.000 que a gente treinou, uns 200 se cadastraram com a agrodefesa. Mas que colaboram efetivamente, a gente tem umas 15 pessoas. Então, precisava ter uma adesão, assim, pelo menos 100% maior, né, para a gente conseguir realmente ter um número de amostras que representasse o estado inteiro. E a gente acaba tendo amostras de locais de regiões localizadas. Então, só do Sudoeste, só aqui do entorno de Goiânia, ali, Vianópolis, Silvânia. Falta de outras partes do estado que a gente sabe que já tem o problema também, que já tem javali. E não dá pra gente fazer criar essa cultura no Brasil aqui, tipo, sei lá, de caça mesmo, e fazer um programa, e beneficiar, e dar prêmio, e fazer concurso, e sei lá. A gente vê que realmente o que falta, talvez aqui em Goiás, e não só em Goiás, mas em todos esses estados onde o javali chegou depois, e onde teve um outro tipo, talvez até de colonização, é a cultura da caça. Porque os 3 estados que mais recebem amostras e que têm essa colaboração e que por isso têm condições de falar que protegem mesmo a suinocultura deles, que são também os de maior suinocultura, são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esses 3 estados sempre ficam nos primeiros ali do ranking. Rio Grande do Sul, ano passado, recebeu 3.600 amostras. Olha aí. Caramba. Então, a gente vê que a colaboração, a consciência e a cultura da caça é muito forte para eles. Em Goiás, a gente tem a última vez que eu li, a gente tinha cerca de 8.000, 10.000 controladores. Então, mas assim, eles são muito esporádicos, não é igual no sul do país, que eles caçam todo fim de semana, que o proprietário da fazenda é CAC também, porque aí já ajudaria muito, né? Ter um CAC dentro de cada fazenda já ajudaria muito no controle. E a gente vê que aqui não acontece muito. Então, precisaria ter uma cultura e uma difusão melhor dessa situação. E sempre lembrar que ela envolve essa questão da responsabilidade, dos documentos que você precisa para poder controlar. E tudo isso é imprescindível. Se não tiver isso, é melhor nem se meter a fazer mesmo, porque a fiscalização ambiental também é rígida, né, nesse ponto. Eu acho que o Sul é mais pela característica mesmo europeia que eles já Sim. têm, né? Porque lá já está entremeado, né? Exatamente. Você falar, por exemplo, o Reino Unido, galera dos 5 países do Reino Unido ali,
Caça para eles é como a gente comer arroz e feijão todo dia aqui. Exatamente. E assim, mesmo tendo, por exemplo, os Estados Unidos não tem essa cultura de caça, mas tem um incentivo a ações de caça. Eles permitem, né, uma legislação bem mais flexível que a nossa, mas mesmo lá eles têm muita dificuldade em controlar javali. Então, a gente vê que o problema ele não é exclusivo do Brasil, está longe de ser, né? Até lá onde ele era nativo, onde tinha predador natural, ele conseguiu se desenvolver, mas a gente precisa ter alternativas mesmo. E assim, esse controle sanitário para criações, ele é muito importante. Para a gente ter criações de suíno mesmo doméstico, ter suinocultura forte, ter bovinocultura forte, a gente precisa ter essa monitoria. Senão, a gente não cumpre um dos pilares da vigilância, né? E aí a gente corre risco para o Estado. Então, é por isso que a gente se preocupa tanto com o tema e tem feito esse trabalho que a gente, às vezes, é até exaustivo, porque você tem que ficar indo atrás deles. Aí você vê que um mês foi muito bom, no outro mês o controlador sumiu. Aí você tem que falar com ele, por que você sumiu, você não está caçando, você não vai contribuir mais, sabe? E sensibilizar cada vez de novo, mas tem dado certo. E, Denise, partindo para o final, eu queria que você falasse as perspectivas que você vê, assim, que precisa, é claro, você acabou de dizer, aumentar o número de controladores. Qual que é a preocupação da Agrodefesa, enquanto agência de vigilância sanitária, da Defesa Agropecuária, perdão, dessa população de javali aumentar em Goiás? A preocupação que a gente tem é justamente com a questão da difusão de doenças entre regiões. Então, a gente tem a doença mais importante, que é o carro-chefe realmente do trabalho com javali, que é a peste suína clássica. E o Brasil ele tem uma grande zona na região norte e nordeste que não é livre da doença ainda. E o javali ele não tem fronteira. Então, ele não sabe que ele não pode passar de um estado, e agora aqueles estados antes não tinham javali. Agora eles já estão registrando javalis em Alagoas, estados onde não existia. E o risco é esses animais passarem para cá e virem descendo, né, trazendo a doença. Então, isso é um risco que existe. Então, a nossa preocupação maior é essa. Mas a gente também se preocupa, como defesa sanitária, com a questão de manutenção de área livre de febre aftosa, sem vacinação. A gente se preocupa também com doenças como brucelose, tuberculose, a raiva. E o javali tem sido um agente mesmo, sendo comprovado isso em estudos científicos, de que ele se envolve com essas doenças, que são todas doenças de controle oficial. Então, a gente percebe que a redução na população é necessária, seja da forma que considerarem mais eficiente. Se não é a caça, então que seja a captura, mas medidas precisam ser realmente tomadas. E a gente sempre trabalha em colaboração com o IBAMA, dando esse feedback do que a gente tem recebido, como a gente percebe o problema, justamente para eles poderem pensar em políticas mais eficientes, né? Mas a gente se preocupa basicamente com as doenças de animais e com as doenças que também são zoonoses. A brucelose, por exemplo, é uma zoonose. E o javali, ele também é um animal suscetível e que está em contato com o rebanho diretamente ali, né? E com as pessoas também, de forma tanto direta quanto indiretamente. E isso é preocupante. Por isso que a gente dá realmente uma atenção especial para o tema, a gente conseguiu avanços muito consideráveis e a gente pretende continuar trabalhando para ter essa colaboração voluntária do controlador e para conseguir monitorar mesmo no nosso estado a presença dessa doença, principalmente da peste suína clássica. E quem quiser buscar informações, tem um site, um perfil de Instagram? Tem sim, a gente até... o site da Agrodefesa, ele tem bastante informação, tanto sobre essa temática de javali, como tudo que o produtor precisa saber sobre as medidas, as políticas de defesa sanitária, mesmo animal e vegetal, né? Tem que lembrar disso, a Agrodefesa também cuida dessa parte vegetal. Então, o site da Agrodefesa, que é www.agrodefesa.go.gov.br, e também o Instagram da Agrodefesa. O Instagram da Agrodefesa, que é @agrodefesa, tem informações assim, sobre tudo isso, sempre está sendo atualizado, com manuais sobre as doenças, sobre os procedimentos, declaração de rebanho que está acontecendo agora, as medidas que a gente precisa da contribuição do produtor, né? Então, tudo isso está lá e é super importante que todo mundo siga e fique atualizado com as notícias da Defesa Sanitária de Goiás. É isso aí, você entendeu, né? Não é um problema só que pode atingir a sua lavoura, os seus animais, pode atingir dentro da sua casa a saúde da família, né, Pedro? Exatamente, né? E fazendo tudo certinho, né, dentro dos conformes, para não ter problema com a justiça, não ter problema com a lei, né, com as autoridades. Segue aí tudo direitinho. Se você não sabe como fazer, procura orientação, procura aí o site da Agrodefesa, procura aí alguém na sua cidade que tem essas informações, né?
Vamos deixar o Instagram da Denise aqui também embaixo aqui. @Denizinha Toledo tá aí, @Agrodefesa também. Isso. Segue lá, fica atualizado. Lá também no site da Agrodefesa eu vi que tem até como você chegar para poder conseguir essa documentação. Não é na Agrodefesa, lembrando, é no IBAMA e tal, mas tem o Beabá lá, né? Tem sim. É, Tem todas as e além informações. do IBAMA, da Agrodefesa, Mas é tem o lance do armamento aí, que você precisa tirar o CAC, né? No Exército é isso aí. Mas é tranquilo, eu também já tirei, tá de boa. É, dá um um tiro na cabeça de um javali, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Só não pode ser doido, que aí não passa na prova psicotécnica. Tem que ter um pouco de sanidade mental, né? Vamos fazer o controle desse animal aí, porque pode ser um problema de saúde pública. Deus me livre, mas pode ser em breve, né, Denise? Pode. A gente só não falou da carne, né? Quem for consumir, não é proibido consumir. Mantém ela congelada uns dias, depois faz bem passada. E, lógico, se tiver qualquer aspecto ruim da carne, não come. E se for fazer um churrasco, me chama. Como diz meu pai, o segredo de carne é cheirou, tá ok. Fritou, bem fritinho, Tá tudo Acabou. tá certo. tudo certo. Não pode ser mal passado, Mas né? o de porco não pode ser mal passado. né? Não Quase pode. ninguém come mal passada, né? A de porco, mas a de gado eu como ela só assim. Ó. Eu também. Só- Esses dias eu ouvi alguém me falando que faz uma carne de porco cozida. Aí eu falei assim, gente do céu, sério isso? Cozida? Cozida. Eu falei, mas você frita antes? A pessoa, não. Eu falei, eu não vou na sua casa. Pensei comigo, né? Pensei, né? Faz um. Porque é perigoso, né? Mas se ela cozinha na panela de pressão ali, aí já reduz bastante a chance. É. Uma coisa que as pessoas geralmente não sabem é que congelar reduz, assim, uns 30% dos micro-organismos viáveis. E depois fritar, né, bem, cozinhar bem, mais uns 40, vamos dizer assim. Então ela já se torna bem mais segura. E a tradição, só para encerrar aqui, aquela tradição que eu descobri esses dias, que existe aqui em Goiás, eu nunca vi fazendo, cresci na roça, mas enfim. Pele de porco cru com limão, gente, isso é um absurdo. É, eu vejo isso também bastante. É bom, Pedro? É perigoso. É gostoso? Cruzinho? É mesmo. Qual que é o perigo? Tipo, porco de granja a gente sabe que não tem nada a ver, mas... Essa é a questão. perigo é Porco engordar, de ué. granja, Mas o cabra tá lá na roça, entendeu? O porco foi criado correndo pra lá e pra de cá. javali, não façam. Se é um porco caseiro, tá lá na roça, pode ter um risco sim. Mas se você der um vermífugo bom, né, tem condições higiênicas ali de criação, já reduz um pouco. Vou provar. Ele é Dia das chamuscada, dúvidas, né? se não é porco Mas de eu não granja, é comeria. melhor não fazer. Na Eu vida não das como, não. dúvidas, faz um torresmo, é muito melhor. Não, É faz muito o- melhor, Faz o exatamente. torresminho, chama nós com limão que nós vai lá, né, Pedro? É isso aí, tamo junto. Obrigado você isso. que assistiu o nosso episódio até o fim. Segue nossas redes, @portalagro2 no Instagram, no TikTok. Inscreve no canal aí, paga nós, né? E também tem o nosso portal de notícias, agro2.com.br, atualizando você sobre diversos assuntos, inclusive estamos falando lá dessa peste suína clássica, do javali, como fazer o controle, monitoramento, tem o Beabá lá também, se você quiser saber. Espero que você tenha gostado, Denise. Valeu Muito pela sua obrigada. participação. Obrigado, Denise. Obrigada. Eu que Sucesso nessa agradeço. empreitada aí contra o javali. Espero que a gente consiga vencê-lo, né, Pedro? A Exato. gente também espera. Obrigada pela abertura e espero que muita gente tenha sido sensibilizada aí com o assunto. É isso e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.